E para nos ajudar a entender esse mercado, está comigo hoje o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado por mais uma vez estar com a gente. A semana começando, o mês praticamente começando também. A gente teve o primeiro dia ali na sexta-feira, com um cenário aparentemente mais favorável, Tiago. Dá para a gente entender esse cenário como favorável? Conta um pouquinho do que você percebeu aí nas últimas semanas e principalmente qual é a sua expectativa aí, principalmente em relação ao preço da arroba, né? Muito bom. Olá, amigos dos Notícias Agrícolas. Alex está aqui junto com vocês, para conversar sobre pecuária, entender um pouquinho esses movimentos do mercado, né? Realmente, podemos dizer que a gente está começando o mês agora, né? Dia primeiro, sexta-feira, ainda reflexo ao longo do que foi a semana, mas já a última semana do mês, realmente já mudando um pouco o cenário dos preços pecuários, né? Principalmente do boi gordo, né? Até mesmo a carne. Então a gente teve um mês de julho, né? Fazendo um retrospecto, né? Bem volátil no sentido de um ambiente externo realmente pressionado, dado todo as negociações ou os impactos da fala do Trump sobre as tarifas. E a gente teve também o mercado doméstico, de um lado do produtor, de certa maneira, um pouco mais ofertado, dado o final da safra, dado a condição de pastagem cada vez mais prejudicada nesse final de safra, né, que veio lá de maio, junho, e tem o reflexo agora, somado a um consumo doméstico, podemos dizer, mais lento, né? Férias, por mais que a gente ah, tem uma dinâmica diferente de final de ano em termos de férias, mas a gente muda alguns hábitos. Isso vale para carne bovina, suína de frango e também isso impacta o consumidor, né? Então, a gente tem um cenário de uma oferta um pouco mais elevada, estoque no varejo, no atacado, né? Escalas alongadas da indústria, tudo isso sendo aí uma combustão para pressionar preços. E foi o que aconteceu, né? E quando a gente fala das cotações, a carne também caiu, praticamente na mesma magnitude. Até a carne caiu um pouco mais do que o boi gordo, né? Carcaça casada em média recuou 4,81% se a gente pegar a média de julho em relação a junho, e o boi gordo caiu algo em torno de 4,32%, né, o indicador São Paulo. Então a gente tem praticamente a mesma magnitude de queda. Então mostrando também que o mercado também realmente teve pressionado em termos de varejo de atacado. Então é um cenário que termina o mês de julho já nessa transição, respirando uma perspectiva mais positiva, né? É virada de mercado, Thiago. A gente tem que ter, de certa maneira, uma cautela, porque a gente tem todo um cenário aí de precificação ainda incerto, mas seja externo e interno, mas sim, a gente já tem um cenário mais confortável do que foi ao longo de julho, principalmente dada a primeira quinzena do mês, dado Dia dos Pais, que é uma data muito importante para a comercialização de carne. Então, isso estimula também o frigorífico a sair pagando um pouco mais, a formando estoque, somado também à dificuldade de negociação com o pecuarista. Então, esse é o plano de fundo, Alexander, amigos notícias agrícolas, o que foi julho e o que esperar, né? Eu acho que a gente entra no momento da pecuária mais favorável, assim, em termos de preço para o pecuarista. Bom, vamos lá, Tiago. A gente tem aí aquele cenário de pressão, como você bem pontuou, diminuindo, ou pelo menos aparentemente nesse momento superado, mas a gente ainda depende de alguns fatores. Por exemplo, você citou aí da demanda se concretizar, a gente tem essa expectativa da demanda se concretizar agora nessa primeira quinzena do mês, mas a gente tem que olhar também a oferta de animais, né, Tiago? O que dá para esperar em termos de oferta para esse mês de agosto e até que ponto ela pode ser um problema aí para a evolução dos preços? Nesse momento, você bem colocou que existe uma dificuldade de negociar com os pecuaristas, mas porque não tem boi ou porque eles é uma estratégia mesmo para evitar uma pressão maior nos preços?
Olha, tem pontos importantes aí na sua fala, né? Tem a estratégia, evidentemente, há sempre a expectativa de melhorar as negociações e quando o frigorífico ele abre um pouco mais ou melhora um pouco as suas cotações, ao efeito do pecuarista segurar, esperando melhorar mais, né? Mas também tem o limite da demanda. A gente já volta, a gente fala um pouquinho. E por outro lado, sim, eu tenho também frigoríficos que já têm escalas, já com a garantia, já com as parcerias, e que jogam uma pressão no mercado. Por isso que eu citei o termo cautela, porque é um cenário mais positivo, sim, para o pecuarista agora em termos de preço. Mas também a gente está nesse período de transição. A oferta maior de gado do primeiro giro do confinamento, ela vem importante. Tá? Realmente a gente tem um volume de gado confinado mais para o meio e final do segundo semestre. Isso é sempre tradicional, mas a gente já vem com um cenário já de confinadores já colocando esse gado. Então, tradicionalmente, julho e agosto são meses de transição. Por isso que daí eu cito uma demanda positiva nesses primeiros 10 dias, culminando lá com o Dia dos Pais, e uma transição aí na segunda quinzena de agosto, somada essa oferta maior. Agora, tem um dado importante que é o mercado externo, tá? E a gente sempre vai destacar que realmente o mercado interno ele tem um peso muito importante, que 70% da carne fica aqui. Mas o mercado externo vem vindo bem. Números prévios, os números oficiais, os agregados de julho saem agora nessa quarta-feira, mas já vem mostrando uma dinâmica muito forte para o mês de julho. Então, o mercado externo também ele é uma válvula que ajuda a equilibrar, ajuda, obviamente, a enxugar um pouco essa carne no nosso mercado. Então, a gente tem uma demanda de 15, nesses 10, 15 dias de agosto interessante interna. A gente tem as exportações de julho que vieram muito bem, mas a gente tem a oferta, como eu disse, do confinamento aí de primeiro giro que vem, de certa maneira, pressionando o balcão. E aí, obviamente, deixando esse mercado do boi gordo, de certa maneira, volátil. Né? E olha que a gente nem falou de tarifa, né? Porque realmente eu, na minha visão, né, na nossa visão aqui do CPEA, não que isso não afeta, isso afeta, né? Mas realmente, de certa maneira, o mercado ele deve passar de forma mais ilesa do que outros setores, né? Então, vai ter impacto? Sim, tem um impacto, mas a gente tem um déficit global de carne bovina que, obviamente, vai fazer a carne brasileira entrar nos mercados. Mas ainda a gente tem essa oferta de gado vindo de confinamento que deixa o mercado mais equilibrado, pelo menos ainda em agosto. Bom, então, calma lá, não vamos comemorar antes da hora, porque apesar de demandas favoráveis, a gente tem aí essa questão de entender que tamanho vem essa oferta de animais agora ao longo do mês de agosto. Obviamente, o preço é equilíbrio entre oferta e demanda, e é isso que a gente vai ver o mercado precificando daqui para frente, né, Tiago? Agora, quando você traz essa questão dos Estados Unidos, do tarifaço, enfim, e meio que dá como uma questão superada, isso já vai se refletir ou continua se refletindo nas nossas boas exportações, ou a gente ainda pode ver algum efeito de redução das compras dos Estados Unidos nas próximas semanas aí em termos de exportação, Thiago? Porque eu imagino que julho deve encerrar positivo, a gente ainda está entregando a carne, né? Aquelas 30 mil toneladas que o próprio pessoal da BIEC estava preocupado de não estar chegando, Hum. enfim. Mas até onde eu acompanhei, os frigoríficos que mandavam carne para os Estados Unidos já estão parados desde a semana retrasada, se eu não me engano. Perfeito. Tem coisas interessantes aí, né? Como eu disse, talvez a pecuária, como qualquer outro setor, cadeia de carne bovina, ela vai sentir os impactos, é natural. E eu volto a repetir, talvez com menos intensidade do que outros setores, né? Como o próprio suco de laranja, agora, né, zerado, mas a questão do café, o próprio pescado, realmente tem uma grande quantidade sendo exportada para lá. Mas é claro que o mercado ele se ajusta. Por isso que a cautela é um tema importante para a gente ver realmente os reflexos disso ao longo do mês de agosto. A gente sabe que teve uma dinâmica, né, de exportação para os Estados Unidos, mas realmente a indústria ela já colocou esse freio.
porque ele não teria aquele país mais como destino. Então, é um processo de realocar essa carne e tem essa grande questão de diminuir a produção, parar de certa maneira a produção, e eu trago o impacto regionalmente. Trago o impacto, seja da demanda do boi, né, da oferta maior naquelas regiões, eu trago até a questão da geração do emprego, né, porque daí eu estou dando que seja férias coletivas ou até estou demitindo. Então eu tenho também um efeito regional em termos de renda que a gente precisa avaliar. Isso pode ajudar a, vamos dizer, a precificar o boi gordo, a carne. Outro ponto importante é a questão do câmbio, né? A gente está falando, aí terminamos a semana praticamente com o câmbio a 5,60. Hoje a gente começa a semana com o câmbio abaixo de 5,50, né? E por que o câmbio é importante, Thiago? Porque quanto mais o real se valoriza, mais a nossa carne também vai ficando cara. Então também é mais um ingrediente nessa composição. E volto a repetir, o mundo está com déficit de carne bovina. A oferta está muito restrita, tá, ao redor do mundo. Então, a carne brasileira, ele tem esse apelo. Então, por isso que também a gente tem números importantes em termos de exportação para julho, né? A gente já tem esse cenário, seja dos Estados Unidos ou de outros players olhando para o Brasil. E com a oscilação cambial, isso pode favorecer quando o câmbio sobe. Também, quando ele valoriza, eu estou falando do real, ele pode muitas vezes deixar a carne menos competitiva dados os outros custos, principalmente logísticos. Então, é um quebra-cabeça aí que a gente precisa ah, ter esse olhar, né, um pouco mais atento, porque a gente pode ter, como eu disse, uma volatilidade natural de preço, dado oferta, demanda interna, demanda externa nessa transição de agosto. O confinamento, ele carrega um custo mais alto. Então, invariavelmente, isso é repassado também para todos os processos produtivos. Então, as exportações, elas tendem a ajudar, mas a gente vai precisar identificar como que ela vai se comportar agora em agosto. É um ponto-chave de extrema importância ou importantíssimo, obviamente, está no radar do setor, do pecuarista. É. E quando a gente fala de oferta, Thiago, tem expectativa de fêmeas ainda de forma consistente nas escalas de abate ou essa preocupação já começa a diminuir agora para o segundo semestre? Tradicionalmente, Alexander, a gente tem esse cenário, né, de mais abate de fêmeas ao longo do primeiro semestre. A gente entra num período, seja a questão da qualidade desse animal que saiu do desmame, muitas vezes, que pode entrar por abate, mas a gente carrega também um setor, né, um segmento de fêmeas que vai entrar na estação de monta, na estação reprodutiva, né? Então ela vai ter que, teoricamente, ser preparada. Ela pode ser descartada como um preço do bezerro mais firme, né? Por mais que ele também sofreu um pouco uma desvalorização por pressionado pelo boi gordo, mas o preço do bezerro mais interessante para o pecuarista, então eu acredito que a gente, obviamente, segure mais fêmea. Então esse movimento de forte abate de fêmeas que a gente observou no primeiro semestre tende a diminuir, sim. Claro que esporadicamente eu posso ter pecuaristas entregando, liquidando, precisando fazer giro dentro da propriedade, isso vai estar, mas não que seja um movimento constante de um mercado como um todo. Mas então as fêmeas tendem a diminuir em termos de sua participação no abate a partir desse segundo semestre, mas principalmente terceiro trimestre de 2025. Muito bem. Thiago, só para a gente encerrar, sua dica aí para o pecuarista nesse início de agosto. Olha, buscar a gente tem sempre a dificuldade de encontrar e vem se observando a busca por lotes de animais padronizados em volume cada vez menos, então pode ser uma oportunidade, vai depender da qualidade do seu rebanho, da qualidade do seu produto, tá? Mas olhando o preço, a gente deve ter esse período aí. O mercado futuro, vocês vão comentar daqui a pouquinho, sinalizando para agosto, algo em torno de 317, voltando ao patamar dos seus 320 de 2 meses atrás. Então, é um cenário positivo. É claro, segundo semestre, segunda quinzena, como a gente sempre fala, é um momento mais complexo de formação de preço. Então, talvez o primeiro
primeira quinzena, as primeiras semanas do mês de agosto seja interessante em termos de venda, mas tudo vai depender também da fluidez do mercado nosso internacional e interno em termos de formação de estoque. Mas fica o conselho para ficar atento a esse movimento externo e como vai ser essa dinâmica do Dia dos Pais, porque a gente deve ter uma valorização natural nesses próximos dias e um mercado mais equilibrado na segunda quinzena. Muito bem. Tiago, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por colocar e trazer esses pontos aqui para o nosso debate e para que quem nos acompanha entenda um pouquinho dessa dinâmica de formação de preços. Volte sempre, Tiago. Eu que agradeço, sempre muito bom aqui conversar com vocês e a gente sempre está à disposição aqui para conversar, papear sobre o mercado pecuário. Grande abraço e ótima semana a todos. Legal, abraço.